Olá, começa agora mais um Biosfera, um programa que traz ações e atitudes sustentáveis para o seu dia a dia. E hoje nós temos matérias com uma temática muito importante, certo, Fernanda? Com certeza, Luiz. O programa vai abordar hoje reportagens especiais sobre a economia de água. Então, fique ligado no que vem por aí. Descubra como a criatividade de um dentista criou um aparelho que economiza água no consultório. Veja o que está sendo feito nas bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí a favor do uso consciente dos recursos hídricos. Você sabia que os restos de alimentos podem ter um destino diferente que a lixeira de sua cozinha? Então fica uma mistura homogênea de serragem e lixo orgânico picado. E conheçam o espaço em São Paulo dedicado à exibição de filmes socioambientais. E o melhor, com entrada grátis. O Biosfera já está no ar. Aprender desde pequeno a conservar a natureza tem sido uma prática constante em muitas escolas. A educação ambiental é uma das principais ferramentas para a preservação de nossos recursos naturais. E quando o assunto é a água, esse pode ser o caminho mais eficiente para a preservação. O repórter Diego Souza mostra pra gente como o consórcio intermunicipal das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí trabalha para conscientizar educadores e a comunidade. A expansão das cidades pode trazer o crescimento desordenado da população e, com isso, um grande desperdício de água. Para resolver esse problema, projetos para o uso racional desses recursos são fundamentais, como é o caso dessa iniciativa que você vê agora. As bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí são responsáveis pelo suprimento de água em 62 cidades do país, entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. Juntas, elas fornecem água para 5 milhões de pessoas, em residências, indústrias e propriedades rurais. Esses rios são importantes, pois abastecem uma região responsável por 5% do PIB nacional. Para preservar esse patrimônio, foi criado em 1989 o Consórcio Intermunicipal das Bacias Hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, o consórcio PCJ. O consórcio PCJ é uma associação de empresas e de municípios. Busca ajudar a resolver os problemas da gestão de recursos hídricos. Então é uma associação sem fins lucrativos que aplica todo o recurso que ela arrecada com esses municípios e empresas consorciados em programas, em projetos. A finalidade do consórcio é desenvolver, em parceria com as entidades públicas e privadas, projetos práticos para a recuperação e preservação dos rios. A gente procura atingir todos os municípios das bacias. Então, desde aqui da região de Campinas, de Extrema, de Jundiaí, Americana, toda essa região que engloba as bacias do Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Um dos focos do consórcio PCJ é a educação ambiental, como o projeto Eu Uso e Não Abuso, que ensina a educadores formas de propagar ideias para o consumo racional da água. Um dos grandes problemas que a gente tem quando fala de questão ambiental, o primeiro deles é que não existe informação para o público. Então, nesse sentido, a iniciativa do PCJ é sempre bem-vinda, porque ela contribui para difundir um aspecto que geralmente é colocado de lado, é marginalizado. As prefeituras e empresas que cooperam com o consórcio enviam os participantes, que recebem informações e atuam para multiplicar os conhecimentos nas escolas e comunidades. É muito importante que os professores tenham esse conhecimento, porque assim eles podem transmitir de forma clara aos alunos. Quanto mais nós trabalharmos as questões ambientais, melhor é para a criança, porque ela tem um retorno muito rápido do aprendizado. São ferramentas para nós que trabalhamos com educação ambiental e para qualquer pessoa que vive no meio ambiente, é necessário que nós tenhamos esse tipo de capacitação, por exemplo, que o consórcio propicia para a gente. Os resultados práticos já são realidade, com as comunidades desenvolvendo projetos para o uso racional da água. A socialização desses conteúdos vão acontecer por meio de um projeto que existe na Sanasa, é Sanasa na comunidade, onde a gente trabalha com as comunidades relacionadas ao uso racional da água, economia de água, e a gente orienta essa população sobre novas atitudes com relação ao meio ambiente e uso racional da água. Nós implantamos o material técnico que nós levamos daqui para o cotidiano da sala de aula. Então a gente transforma isso numa linguagem menos acadêmica e com isso a criança aprende na prática, reciclando lixo, separando material, reutilizando recursos. 10% da água potável é gasta nas residências, 20% nas indústrias e 70% na agropecuária. E todas essas atividades podem fazer o reuso da água. A água não tem como ser retirada
do convívio humano, no ponto de vista do próprio organismo, e a água é essencial para tudo. Além da educação ambiental, o consórcio PCJ desenvolve ações de proteção de mananciais, combate às perdas de água e gestão das bacias hidrográficas. Iniciativas como essas, com a colaboração dos governos, setor produtivo e da população, são soluções práticas para garantir o abastecimento de água e o desenvolvimento das cidades. E agora vamos falar de um assunto que pode ajudar muita dona de casa, né, Luiz? É verdade, Fernanda. Sabe aquela folha que você descartou para fazer uma salada ou a casca de banana que você vai jogar fora? Pois saiba que ela pode ter um destino muito mais interessante que a lixeira. E com certeza esse destino vai ajudar o meio ambiente, já que essas sobras, que compõem quase 60% do lixo domiciliar do paulistano, podem virar um adubo de excelente qualidade. E a gente ensina você a fazer isso, mostrando como montar uma pequena composteira dentro de sua casa. A reportagem é de Fabiano Facchini. Estamos com o Renato Goshima, do Canto da Horta, e ele vai explicar para a gente como montar uma composteira. Renato, como a gente faz para ter uma composteira em casa? Bom, o primeiro passo para você ter uma composteira é você conseguir os materiais adequados. Esses materiais são simples. É o lixo orgânico, a serragem, a palha de grama seca e um recipiente adequado para você fazer esse processo. O intuito é você conseguir fazer esse processo em pequenos espaços, como um apartamento ou uma casa que não tem um espaço, um quintal com terra. Bom, o primeiro ingrediente então é o lixo orgânico. São restos de frutas, vegetais, cascas de ovos, borra de café, o sachê do chá pode ser colocado também. Como regra geral, são alimentos não cozidos, alimentos crus. E sempre tomando cuidado para não colocar alimentos que tenham muito sal ou muito açúcar na composteira e alimentos que tenham muito óleo, né? Uma salada temperada, por exemplo, não vai ser legal para a sua composteira. Outra dica muito importante para você ter um bom composto é o tamanho do lixo orgânico que você está utilizando. Quanto menor o pedaço do alimento, mais ele vai estar envolvido pelas bactérias e fungos que vão estar decompondo e transformando em composto. O próximo passo então é misturar a serragem junto a esse alimento. A serragem ela vai arejar o ambiente da composteira, vai absorver toda essa umidade que solta o lixo orgânico em decomposição e vai contribuir para ter esse ambiente onde as bactérias e fungos benéficos que vão fazer a compostagem possam se proliferar de forma adequada. Então fica uma mistura homogênea de serragem e lixo orgânico picado. Misturada a serragem com lixo orgânico, entra o terceiro ingrediente, que é a palha de grama seca. Essa palha ela vai ter um efeito de um cobertor sobre o seu composto. Então é uma camada grossa que vai ser utilizada e que vai cobrir essa mistura do lixo com a serragem. Lembrando sempre de juntar em um monte só. O procedimento básico está feito da sua compostagem. Conforme mais lixo orgânico vai sendo produzido, primeiro você vai retirar essa camada de grama seca, vai estar introduzindo mais lixo orgânico que vai sendo continuamente produzido nas residências, novamente misturando com a serragem e sempre estar revolvendo esse composto. O segredo para uma boa compostagem é você estar trazendo oxigênio para o seu composto, é você estar continuamente revolvendo. Novamente vem a palha cobrindo todo o composto. Uma dica importante para quem está começando a fazer a compostagem é na primeira vez que você está fazendo esse processo em um recipiente, você utilizar um pouco de terra, ou de esterco, ou de composto já preparado. Qual é a razão desse processo? Nessa pouca quantidade de composto, eu vou estar trazendo bactérias e fungos benéficos, acelerando esse processo inicial de formação de um ambiente adequado para esses organismos decompositores. Mesmo utilizando esterco ou composto pronto ou terra, não vai ter perigo de insetos ou mau cheiro. Não, o perigo dos insetos e do mau cheiro ocorre quando a sua composteira ela não tem oxigênio suficiente, ou seja, quando você esquece de estar aerando, de estar revolvendo esse lixo, né? Então o composto, o esterco não vai trazer o mau cheiro, o que vai trazer o mau cheiro é justamente esse ambiente asfixiado, com pouco oxigênio, né? Depois de 1 mês e meio a 2 meses, você vai ter um composto pronto para ser utilizado na agricultura, para você preparar uma boa terra. Como é um composto pronto? Ele vai ter uma coloração escura, ele é leve e não tem mau cheiro. Aqui tem um ingrediente especial. Depois de 1 mês e meio, eu coloquei nesse recipiente minhocas que vão estar